Eu não posso pegar, por exemplo, o meu filho e dizer assim, olha, eu sou pastor e você vai ter que ser um pastor, né? Eu não posso chegar para Maria Eduarda e dizer assim, olha, você vai ser pastora porque sua mãe é uma pastora, né? E muito menos Uhum. dizer para o menor a mesma coisa. Não, eu não faço isso. Eu tenho que crer e acredito, confio nisso, que Deus os preparou com um chamado específico, né? E que esse chamado, eles precisam se despertar para ele todos os dias e descobrir quais são para poder viver o propósito de Deus. Até porque eu não posso impor algo para eles, porque eles não vão viver de uma forma completa. E isso é o que tem destruído muitas famílias, principalmente nesse sentido que eu falo, na fé, né? A fé cristã, onde as pessoas têm que seguir tudo aquilo que o pai está falando, no sentido de obrigá-los, porque se somos pastores, eles precisam ser pastores. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Resenha de Pai. E hoje eu tô aqui. Hoje, na verdade, é um episódio muito especial para mim, que é um papo em família. Hoje eu tô conversando aqui com meu irmão Madison. Literalmente, meu irmão, não só sob os olhos de Deus, mas nós somos irmãos de sangue por parte de pai. E o Madison é pastor no Maranhão. Ele vai em São Luís do Maranhão. Ele vai contar um pouco para a gente como que ele leva essa dinâmica com os filhos, a dinâmica com a igreja, de ser um líder religioso e também como ele lida com os próprios pensamentos, próprias coisas internas como homem, né? Seja bem-vindo, Madison. Muito obrigado por estar no podcast, no show e muito obrigado mais uma vez por estar participando, cara. Mas eu que agradeço. Para mim é uma honra, né? Eu não tenho nem palavras para poder conseguir explicar corretamente a honra que eu sinto nesse momento de estar contigo, né? Nós, apesar de nunca ter nos visto pessoalmente, acredito eu, né? Mas, Aham, cara, ainda bem que tem essa ferramenta tão especial hoje que mesmo numa distância continental, a gente consegue estar junto, né? Fazer com que é, essa distância, né, diminua ao tal ponto que a gente possa literalmente conhecer mais um com o outro, aprender, né? E conviver, que não exatamente. deixa de conviver, né, junto através dessa ferramenta. Então eu tenho somente gratidão no meu coração para esse momento tão especial. Muito obrigado. Eu também tenho muita gratidão, porque acho que conviver não é só você estar fisicamente, né, cara? Às vezes estar ali, você saber que o outro tá ali, às vezes conversar de uma maneira ou uma outra, porque tem muita gente que tá pessoalmente, fisicamente, mas cada um tá distante, cada um tá em mundos diferentes, né? Mas vamos lá. Você falou que você não lembra da gente convivendo junto fisicamente. Uhum. Cara, eu lembro. Eu tenho uma lembrança, não sei se é a minha cabeça me dando um truque ou se eu lembro disso mesmo. Eu lembro de uma vez minha mãe me arrumando, falando que ia te levar para sua casa para brincar contigo, cara. Só que eu não lembro de Uhum. você. Eu lembro que Eu eu vou te também. levar para brincar com teu irmão. Mas aí eu não lembro da sua fisionomia naquela época, quando pequena. Também não lembro, também não lembro. De fato, eu não lembro de forma alguma, né? Até Aham. porque, assim, são realmente raros, né, os momentos, quando a gente fala desse momento, né? Nós somos irmãos por parte de pai, né? Mas a gente não teve, tecnicamente, contato, né? Uhum. E isso, É. isso, de certa forma, não é bom, né? Mas, assim, hoje, depois de uma caminhada tão longa, né? Já estou nos meus 34 anos. Tu já está com quanto? Eu, 32. Vou para os meus 32. 33 esse ano. Só 2 anos de diferença. Também estou caminhando Ah, para os meus 35, né? Mas graças a Deus que pelo menos nessa fase a gente consegue conversar, né? E ver que de fato sim. essa aliança que nós temos, né? Se essa aliança no sangue, né? Nos permite estar aqui conversando hoje, né? E criando uma nova jornada, uma nova estação para nossa vida, mesmo que durante todos esses Exatamente. anos para trás
a gente nunca teve, mas a gente pode criar algo daqui para frente, né? Quem sabe eu vou para a Exatamente. Austrália, outro vem para cá e aí faz esse intercâmbio. A gente tem que fazer mesmo esse intercâmbio, mandar as crianças para cá umas férias, né, para eles passarem aqui com a gente. E a gente vai aí, ele manda o Theo Exatamente. também, deixa o meu aí para a gente tirar umas férias também do Theo. Então, A é mãe dele, se assim, é ouvir isso, ela me, complicado. me, me capa. Cara, pastor, cara, me conta aí a sua história, o que te levou a se tornar um pastor, a se tornar um líder religioso, a querer Na tomar verdade, essa responsabilidade para si? na verdade, é o seguinte, nós, como eu já te falei, né, nos Uhum. bastidores, que isso realmente é um chamado, né, algo que realmente Deus, a gente crê que Ele nos destaca para essa obra tão especial. E essa obra especial de cuidar de vidas, realmente é algo que não é para todo mundo, porque nem todo Aham, mundo quer cuidar de pessoas, né? Então, eu descobri esse chamado muito recente, mesmo estando já sendo preparado, né? Mesmo fugindo disso, mas recentemente, já tem que 10 anos, né? Que eu tenho esse chamado, porém, viver ele, de fato, já tem uns 5 anos, né? aham, Porque a minha família, por parte da minha esposa, né, o pai dela era o pastor do ministério, a mãe dela também, né, e a gente sempre esteve ali nos bastidores auxiliando eles para poder continuar esse serviço tão especial, né? E aí a entendi. gente sempre ali na sombra deles, tanto eu quanto ela, nós fomos cada vez mais sendo preparados e moldados para esse momento especial para substituí-los, né? Então, hoje a gente está fazendo esse processo, a gente substituiu eles para dar continuidade de cuidar de vidas na região onde a gente vive, na nossa cidade, na nossa comunidade, no nosso Uhum, bairro, e a gente utiliza esse dom sempre para servir ao próximo, né? Servir pessoas, aham, não para outro objetivo financeiro ou algo do tipo, não, mas para literalmente ajudar pessoas. Então, eu entendi. creio que o Senhor ele nos escolheu, né? E nós estamos aqui para poder dar essa continuidade daquilo que Cristo nos Aham. ensina. É. Até porque você falou da questão, muita gente tem atribula isso com a questão financeira. Até porque você já tem também um business, você tem você é empreendedor, né? Você tem a sua empresa, então Exatamente. você não precisa. Se você mesmo está ali de coração aberto, justamente para ajudar as pessoas, acho que o que torna muito mais bonito, porque você tem que se dividir entre o seu business, seu empreendedorismo, você tem que dividir isso entre sua família, sua vida pessoal, a sua vida individual e sua esposa, e ainda assim tá se doando ao próximo. Eu acho bem admirável isso, cara. Parabéns. Exatamente. Nós temos convicção que é um chamado Aham, de servir a comunidade, mas assim, servir de que forma, né? Sempre mostrando que as pessoas elas podem encontrar uma solução para a sua vida, né? Uma solução de melhora, uma solução onde elas podem enxergar uma luz no fim do túnel, né? Uma entendi. oportunidade de uma transformação de uma família, de um casamento, de um relacionamento de pai e filho, né? É isso que nós Aham, ensinamos, mostramos através do exemplo de Cristo aquilo que pode ser transformado, né, num ambiente, ou numa casa, ou na vida da própria pessoa. Então, esse é o nosso chamado pastoral aqui na cidade. legal, legal. E você conheceu a Renata na igreja mesmo? Como que foi? Vocês Conheci faziam parte da mesma igreja? a minha família, ela fazia parte da mesma congregação que a família dela frequentava. Então, eu conheci Uhum, Renata lá, né? A gente conheceu legal. ela lá, e aí, desde que nós nos conhecemos, graças a Deus, nós estamos aí juntos já há quase 20 anos, né? Quase 20 anos ela tem me aturado. Nós já temos 16 anos de casado, né? Temos 3 filhos abençoados, o Levi, a Maria Eduarda e o Gabriel, né?
E aí nós estamos caminhando com todas as nossas lutas e adversidades, como qualquer casal tem, até porque nós não Sim. somos super-heróis, né? Mas estamos todos os dias construindo uma vida em um caminho que temos alicerçado Cristo, né, em primeiro lugar, lógico, e Aham. respeito, amor, admiração, cuidado, zelo, coisas essenciais para uma Sim. vida a dois. Isso é legal você falar que vocês não são super-heróis, né, porque quando a gente muita gente vê, quando você tá num posto desse, que você tem uma que tudo é perfeito, que vocês são um forte que nunca vai dar aquela tremida, não no sentido abalar o relacionamento, mas sempre vão ter conflitos, porque querendo ou não, é ser humano. Nós somos Sim. humanos, uns têm mais sabedorias do que outros para lidar com determinado tipo de situação, mas sempre vai haver algum tipo de vai dar vai se bater um com o outro em um momento, as ideias não vão bater, e é onde acaba, né, tendo uma adversidades. É essa a nossa visão, porque é o seguinte, por ser um pastor, e um pastor é um ministério, né, é um chamado. E muitas pessoas têm na mente que um pastor ou uma pastora, que no caso é minha esposa, são pessoas perfeitas, né? Que são pessoas que não erram, são pessoas que literalmente têm que manter ali um nível, né? Que tem que ser impecável em tudo. Só que nós somos falhos. E esse é o detalhe aonde muitas pessoas erram, muitas lideranças, muitos pastores erram porque esquecem de colocar em prática a sua humanidade. A gente, Entendi, a gente precisa entender que nós somos humanos. Então, na nossa comunidade, lógico que nós somos referenciais, lógico que nós somos pessoas nas quais as pessoas têm que nos observar com um exemplo, mas em todos os exemplos que nós colocamos para todos que estão ali junto conosco, nós mostramos a nossa humanidade, o nosso lado humano, aquele lado aonde as pessoas falham, aonde as pessoas pecam, erram, né? Acorda num dia triste, acorda num dia entendi, mal-humorado, que briga, que tem conflitos com os filhos, que tem dores, né? Que tem desejos também. Então é dessa forma. Nós queremos mostrar que nós não somos santos, mas que nós estamos em um processo, em uma caminhada nesse mundo e que nós temos que ter como um norte aquilo que Cristo nos fala e todos os dias ser transformados. Se há alguma coisa que nos paralisa, alguma coisa que nos para, Cristo vai sempre nos mostrar o melhor caminho a andar, mas nunca esquecendo da entendi. nossa humanidade. Sim, sim. Sempre um dia tentando fazer um dia melhor do que o outro e fazendo melhor e para evoluir cada vez mais, né, cara. Exatamente. E falando agora, eh, sobre questão de perfeição, eu acho que humanização, eu acho que uma das coisas que mais humaniza a gente é quando a gente tem filho, né, cara. Uhum. Porque a gente começa realmente a lidar com um turbilhão de emoções, altos e baixos, e é muita coisa que envolve quando você está crescendo uma vida, educando uma pessoa para que ela seja uma pessoa melhor na sociedade. E e como você lida com isso, com a questão das crianças, como que funciona isso para você? Eu lido de forma muito natural. É, como você mesmo já falou, né? Você, por ser pastor, você tem que ser exemplo, né? E Uhum, realmente, para muitos, somente da geração mais antiga de lideranças, vou te dar um exemplo aqui mais prático para que tu uhum, entenda, né? É o aham, pastor e não existe o Levi, a Maria Eduarda e o Gabriel, existe os filhos dos pastores, né? entendi. Mas só que nós não tratamos dessa forma, porque os meus filhos são feitos de carne e de osso como qualquer outra criança, né? Legal, legal. Nós tratamos isso dessa forma. Eu vivo dessa forma, eu continuo vivendo dessa forma e acreditando que essa é a melhor forma. Meus filhos, se eu não sou super-herói, meus filhos também não são super-heróis, né?
Eu não trato entendi. dessa forma. Meus filhos, eles têm cada um, e você vai ter o prazer de conhecê-los. Você vai olhar três crianças que saíram do mesmo pai, da mesma mãe, e cada um com sua essência, cada um com seu chamado, cada um com sua convicção, cada um com a Uhum, sua certeza, e eu respeito todas elas. Eu não imponho nada legal. para os meus filhos. Meus filhos, eles têm que desenvolver aquilo na qual Deus os chamou e que eles entendam e vivam pelo propósito de que Deus tem para eles, cada um isolado. É lógico que a gente auxilia, a gente mostra o caminho para eles se despertarem cada vez mais, mas nunca por uma imposição, sempre para que eles descubram sozinhos o seu chamado. Entendi. Porque é legal você falar que existe. Eu mesmo, apesar de eu não ser da igreja, mas já tive amigos que eram filhos de pastores, ou sempre tive contato com, com as pessoas de todo background, né? Que todo religião, tudo mais, todo mundo de todos os tipos. E eu sempre ouvia também essa coisa falar: ah, o filho do pastor, o filho disso. É uma referência, mas muitas pessoas também atribulavam, colocavam eles dentro de um pacote que eles são só os filhos dos pastores. Esquece que as pessoas têm identidade individuais Exatamente. também. E Como, por muitas exemplo, vezes eu você não via. posso. Pode Não, pode falar. concluir. E muitas vezes dava para observar que a aquelas pessoas que eram os filhos ou as filhas dos pastores ou das pastoras, elas elas atitudes delas mostravam que elas não tinham uma identidade formada sobre elas mesmas, né, que elas viviam sempre naquela coisa, não vou dizer oprimida, mas de certo Mas a palavra modo é essa mesmo. mas de certo modo é oprimida, porque não consegue se libertar e explorar aquilo que você falou, o potencial Sim. de cada indivíduo, né. Eu não posso pegar, por exemplo, o meu filho e dizer assim: olha, eu sou pastor e você vai ter que ser um pastor, né? Eu não posso chegar para Maria Eduarda e dizer assim: olha, você vai ser pastora porque sua mãe é uma pastora, né? E muito menos Uhum, dizer para o menor a mesma coisa. Não, eu não faço isso. Eu tenho que crer e acredito, confio nisso, que Deus os preparou com um chamado específico, né? E que esse chamado, eles precisam se despertar para ele todos os dias e descobrir quais são para poder viver o propósito de Deus. Até porque eu não posso impor algo para eles, porque eles não vão viver de uma forma completa. E isso é o que tem destruído muitas famílias, principalmente nesse sentido que eu falo, na fé, né, a fé cristã, onde as pessoas têm que seguir tudo aquilo que o pai está falando, no sentido de obrigá-los, porque se somos pastores, eles precisam ser pastores. E eu não uhum. ajo dessa forma com os meus filhos. Isso é muito legal, isso é muito legal. Você você pode, talvez, além dessa questão de rotular eles, existe um outro, por exemplo, um outro ciclo, um outro tabu que você vê que os antigos faziam, que você acha hoje com a sua experiência, você acha que você vai fazer tá fazendo diferença ou vai fazer diferente quando esse momento chegar com seus filhos? Eu sou um cara, meu irmão, que você conversando comigo, vivendo, falando comigo direto, você vai ver que eu sou uma pessoa muito aberta, né? Aham, E, por exemplo, a educação da minha geração passada, eu falo geração de pastores, tá? Sendo sim. específico nessa área, mas que não deixa de atingir outras áreas, né? Uhum. É tipo assim, o filho não poderia falar sobre nada que o pai ele tinha até receio de falar, né? De Ah, conversar sobre o assunto, como por exemplo, sexo, sobre drogas, né? Sobre o mundo como está hoje, né? Aquilo que é aceitável, aquilo que não é, aquilo que é errado, aquilo que não é. Muitas pessoas não paravam, sentavam para conversar com os filhos. E o maior erro que eu vejo que atingiu a mim e atinge ainda algumas pessoas é de que se eu não converso dentro de casa com os meus filhos e os instruo,
eles vão lá fora e eles vão receber uma informação errada e vão tomar como verdade a informação errada e vão conflitar aqui dentro de casa. Então, Entendi. eu sou o principal dentro da minha casa, dentro da minha família. Eu sou a Uhum. pessoa principal que instrui os meus filhos em absolutamente tudo, né? Eu não pinto um mundo, ou eu crio uma bolha para os meus filhos, nas quais eles mesmo não percebam que aquilo é errado ou aquilo é certo. Eu não protejo os meus filhos de uma forma onde eu crio um escudo onde nada toca neles. Isso não é o certo e nunca será o certo para a criação dos nossos filhos, principalmente nessa geração. Eu É. olho uma cena, né, que, por exemplo, é errado. É errado que eu falo assim, vamos ser bem claro. Por exemplo, duas pessoas do mesmo sexo estão Aham. lá, eu já fui demais, diversas vezes com os meus filhos em um centro histórico daqui de São Luís, que eu acho que tu lembra. Chego lá, é o que mais tem. Só que teve um dia que a minha filha, né, chegou, olhou, né, duas pessoas do mesmo sexo se beijando. E aí ela pegou, olhou aquilo e olhou com um espanto e falou assim: pai, você tá vendo? Eu disse: tô. Tu também viu? Aí ela disse assim: sim, vi. E aquilo? Aquilo é certo? Aquilo é correto? E aí Uhum. a gente vai instruir. Eu estou mostrando para ela que ela tem que fazer esse filtro. Ela tem que fazer o filtro e ela tem que ter o discernimento de saber se aquilo é certo ou se aquilo é errado. Vendo, Entendi. né? Não fugindo da situação, mas vendo, olhando e enxergando tudo e tendo a sua própria definição. Lógico que eu sempre estou indo o melhor caminho, né? Mas que ela Uhum. saiba se defender e criar a sua própria autodefesa. Entendi isso. É legal você falar. Por exemplo, com relação. Eu já vivi muitos casos, por exemplo, eu já vi muitos casos em que. ah, Na minha família, eu fui crescido dentro da Umbanda, certo? Então, uma religião Uhum. que a gente acredita em Cristo, porque é bem ligada ao catolicismo ainda, mas e por muitas vezes, muitas pessoas, a gente sempre via muitas pessoas, tanto do núcleo católico quanto do núcleo evangélico, sempre criticando, sempre demonizando outras religiões, não só essa, mas também outras religiões, né? O que ia de contra com que aquelas pessoas acreditavam. Uhum. Nesse cenário, porque eu sei que o Maranhão, São Luís é muito, tem cultura de, bastante cultura, a influência da cultura africana, que tem Sim. bastante influência bastante candomblé, umbanda, não só essas religiões, mas outras religiões também. Talvez um núcleo Uhum. maior, também um núcleo menor. Nesse caso, como que você mostra a eles também a ter, por exemplo, o discernimento? Isso talvez seja certo ou errado dentro da minha religião, dentro do meu núcleo, mas eu não vou condenar a pessoa que está indo seguindo Uma seguindo um linha caminho diferente. diferente do que essa. Mas enfim, porque acredito, na minha percepção, que tudo, apesar de ser ir no caminho diferente, no final sempre todo mundo acredita num Deus, ou pelo menos, vamos dizer, pessoas boas estão sempre em busca de algo maior, sempre de evolução e ajudar outras pessoas, vamos dizer, sendo um membro melhor da sociedade. Como que você age com isso? A gente age de uma forma bem objetiva. Por Aham, exemplo, nós não lidamos com religião, certo? tá. Que quando você vai para a religião, você cria muitas vertentes, né? De fato, Uhum, como você está exatamente. falando. Um puxa para um lado, tá certo. O outro puxa para o outro, eu que estou certo. E nós temos que acreditar em uma única coisa. Nós temos que acreditar em Cristo somente, né? Cristo é o Uhum, caminho, Cristo é a verdade, né? Cristo é a vida. Nós não estamos, eu não sou pastor de uma religião, eu sou um pastor de uma comunidade
na qual nós levamos a mensagem, o evangelho de Cristo, certo? Então, é certo. dessa forma que a gente leva, assim que eu faço, assim que eu ensino os meus filhos, né? Eu mostro e digo que só existe um caminho. O caminho é Aham, Cristo, né? Então não tem outra vertente. Ah, não estou falando de religião. Ah, não estou dizendo que a aham. minha religião é a melhor. Ou então eu não ensino dizendo a religião do outro é pior. Não trato dessa forma. Eu só falo de Legal. Cristo, eu só digo de Cristo. Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, Cristo é a vida. Certa religião, a gente pode afirmar com todas as letras, a religião não leva ninguém para o céu, né? A religião não vai Exatamente. levar ninguém para o céu, mas só existe um caminho, só existe uma forma, só existe um meio, é através de Cristo. Então, eu só ensino isso para os meus filhos. Tem Cristo, está Entendi. com Cristo, né? Bacana. Se a pessoa está querendo seguir outro caminho, todo mundo é livre para escolher o seu caminho. Nós não somos Entendi. daqueles que dizem assim, olha, ali tem o diabo, né? Ali tem o Aham, capeta, né? Olha, aquele povo ali aham, nem trisca, nem fala, nem conversa. Não, aham. nós não falamos isso. Todos nós somos filhos de Deus, né? Então, nós temos essa certeza, essa convicção, né? E que todos nós somos carentes e merecedores da Uhum. graça de Deus, mesmo não merecendo, mas mesmo assim a gente precisa da graça, da misericórdia dele todos os dias. Então, aqui a minha instrução não é religião, aqui a minha instrução, ela é somente Cristo. É legal você dizer isso, porque hoje, infelizmente, hoje em dia, a gente tem um mundo muito polarizado, né, cara? Um mundo Sim. que ou é extremista demais e onde a tolerância, fica só na teoria, não, as pessoas não praticam mais essa tolerância, esse entendimento de, não é porque a pessoa talvez não acredita naquilo que acredita e coisa, e eu vou condenar ela. E quando você diz: "Você acredita em Cristo", eu já ouvi muitas vezes que também Cristo é o amor, é o caminho do amor. Então, Uhum. já tira esse rótulo que nem você falou, que vamos falar de Cristo, de amor, de um caminho melhor, sem rotular religiões ou alguma coisa desse gênero. Cara, acho bem legal isso, é bom, isso é muito legal, porque abre a cabeça de muita gente, que as pessoas ficam nessa de querer sempre colocar rótulos em muitas coisas que eu acho que muitas coisas não tem que ser rotulada, Tudo é porque muito muitas simples, coisas que menino. levam. É. Tudo é muito simples. É simples demais. É Cristo, somente Cristo. Não tem outro, né? Não Aham. tem pastor, não tem papa, não tem qualquer outro tipo de definição eclesiástica, né, que vá salvar alguém, que vá levar alguém para algum lugar, para o céu, algum lugar não, para o céu, não existe essa pessoa, né? Não pode ser a pessoa mais perfeita aqui na Terra, pode ser a pessoa que faz assim as coisas mais corretas possível, mas ela não é o caminho. O caminho é Cristo e é somente para Ele que nós apontamos. É somente dele que nós falamos. É Ele que tem o poder para todas as coisas. É Ele que faz todas as coisas. É Ele que nos ama. É Ele que nos colocou nessa condição de ser chamados filhos de Deus, né? Então, eu falo Uhum. dele, eu falo daquilo que ele me ensinou e me ensina todos os dias e tento mostrar ele para o maior número possível de pessoas, porque cada um tem a sua escolha, né? Mas a gente crê que em todas elas é, ela vai ter o livre-arbítrio de tomar a sua decisão, né? Qual decisão, quando eu falo? Falo de seguir ou não os ensinamentos de Cristo. Porque os ensinamentos de Exatamente. Cristo são todos salutares, né? Não tem Uhum. algo ruim da parte dele para a gente. A gente é que É, acha ruim muitas coisas, abrir mão disso, abrir mão daquilo, né? Mas nunca é para um malefício, sempre é para um benefício de si próprio, da sua casa, da é. sua família, né? Tudo é isso.
É como você acho que é porque como você disse, acho que tudo que é imposto, chega uma hora que existe querendo ou não, uma certa uma rebelião sobre aquelas regras que foram impostas. Acho que quando você mostra o caminho de uma forma, mais leve e mostra que você seguir aquilo ali, você tem um resultado, e não falar: "Você tem que fazer isso". Eu acho que aí é onde que pega legal, acho que é onde as pessoas começam a viver mais esse caminho. E até porque muitas coisas, infelizmente, muita gente distorce, né, chega a distorcida para outras pessoas, não só no evangélico, mas catolicismo, na mídia e qualquer outra coisa. Acho que muita informação, infelizmente, é distorcida e isso acho que acaba causando essas polarizações e as pessoas não conseguem chegar ao real significado da palavra, né, o significado do que é Uhum. seguir Cristo, né, como você segue. Exatamente, é dessa forma. É dessa forma que a gente vive, dessa forma que a gente crê, dessa forma que a gente acredita. Nada sem imposição, até porque com imposição não muda nada, absolutamente Uhum, nada. Né? Eu não vou ter o total, a tua plenitude, né? O teu corpo, a tua alma, o teu coração entregue. Mas quando é algo realmente de coração, a gente crê que vai sempre vir o melhor, né? E o melhor, quando nós damos a oportunidade, quando nós acompanhamos as palavras de Cristo e seguimos os ensinamentos dele, a gente vai ter cada uhum, vez mais uma identidade dentro da gente. É aquela história, né? Você é o pai, o Theo é o seu filho, né? Você é a é, referência do seu filho, né? E ele vai pegar tudo aquilo que tem de você, vai ser gerada uma identidade nele, né? E nós, como cristãos, todos os dias nós estamos seguindo a Cristo, então todos os dias nós vamos estar tentando, porque igual não vai conseguir de jeito nenhum, meu irmão. Né? Nós estamos é, somente tentando estar próximo de tudo aquilo que Cristo está nos ensinando. sim, sim. Eu acho que é isso mesmo. Com relação às crianças, apesar de você mostrar para eles que cada um tem uma certa individualidade, que eles têm que seguir o que você mostra o melhor caminho para eles, mas como que eles enxergam essa questão de ser o filho do pastor? Nós hoje somos bem esclarecidos, né, para eles. Isso eu tenho uma certeza para falar sobre isso, porque sobre eles eu retirei esse peso e sobre a nossa comunidade eu também mostro para eles que eles não têm esse peso, certo? Ou Uhum, seja, eu consigo falar para os meus filhos, olha, que vocês têm uma família com a base cristã, vocês têm pais, são pastores, né, que são pessoas que precisam sim ser referências, né, assim como uhum, toda pessoa precisa ser uma referência de qualidade, né, e eu digo para eles, mas vocês precisam ter a certeza que vocês precisam encontrar o chamado de vocês, o caminho de vocês, de forma natural, aonde vocês não vão sofrer pressão nem dentro da nossa casa, muito menos de lá. Mas que nem por isso vocês não precisam estar também alinhados, né? Estar seguindo ali um caminho, uma base, um norte para a vida deles. Então a gente ensina a eles em que mesmo não tendo essa pressão sobre uhum, eles, essa carga sobre sim, eles, e nem muito menos eu permito que a congregação dê esse peso a eles, nem por isso a gente também vai deixar solto, né? A gente vai deixar assim, o Deus dará, como o pessoal fala, né? sim. É Aham, sempre assim, exatamente. é sempre mostrando, mas assim, sempre levando eles para o melhor caminho para a descoberta do seu chamado de forma individual, né? Sem Entendi. pressão alguma. Eu, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui bem simples. Além de pastor,
antes de estar à frente, guiando os meus filhos, né? Ou guiando os meus filhos, não, guiando a Aham. congregação como pastor, eu sempre toquei bateria, né? Então, é o Tá. seguinte, aí Levi me olha tocando bateria. Aí ele pega as baquetas lá e começa. Pá, pá, tocar aquela coisa toda. Levi, é isso mesmo que tu quer? Aí ele, eu quero. Aí quando foi depois que se espanta, Levi, não, eu quero é guitarra. Aí foi pra guitarra, aí nada. Aí, não, eu quero teclado. Aí foi o teclado, nada. Frigir dos ovos. Hoje ele não toca nenhum instrumento em Nada. si, assim, direto. Ele pega, ele vai lá e faz aquele básico, né? Mas se Sei. aprofundar no instrumento dele, ele não se aprofundou. Se eu fosse outro, eu ia dizer assim: não, Levi, porque tu é filho do pastor, precisa de um baterista, e tu vai ter que tocar bateria. Eu não faço isso com ele, né? A Aham. comunidade que nós estamos também não exerce essa pressão sobre ele, porque eu não permito. Eu disse, não, deixa ele escolher o que ele quer. Aí, o que que ele escolheu? Ele escolheu dançar hip hop na congregação. Legal, legal, legal. Aí tu pega, olha assim, não tem nada a ver daquilo que ele sofreu de influência, né? Aham. Porque a influência é bateria. Então, foi completamente avesso daquilo que eu fazia. Já eu não tenho habilidade alguma para dançar. Mas ele, tu precisa ver, o hip hop ele dança e faz espetáculo, né? Ele com Caramba, que o legal. Gabriel o menor, com os outros lá do grupo dele, o maior, e fazem apresentações excepcionais de hip hop, né? E a Legal. nossa comunidade é uma comunidade que gosta muito desse ritmo, né? Então a gente Aham. utiliza essa ferramenta para também fazer, né, evangelização, missões, chamar atenção e mostrar que esse ritmo em si, ele não é preciso ou necessário para que tenha droga, para que tenha bebida, para que ele seja legal, né? Ele pode fazer Concordo. naturalmente isso e levar uma mensagem que vai transformar de fato, né, a nossa vida, o nosso coração e a nossa história. Então, eu não permito essa pressão, mas nem por isso, como eu te falei, eu também deixo muito solto, né? A gente sempre está ali dando uma liberdade, mas Sim. segurando aqui um pouquinho. Segurando. Que é porque sabe que se solta demais para voltar é difícil. É o meio termo. É. É legal você mostrar isso, porque senão ele talvez ele não estaria feliz, né, cara? Tentando tocar a Sim, bateriazinha dele lá, e agora ele se encontrou e ele tá explorando o que ele tem de melhor ali. Nesse momento, talvez seja algo para a vida dele, ou seja algo temporário, mas também que ele tá explorando mais do que na bateria, né, cara? Isso é sim, com legal. certeza. Então é dessa forma, assim como ele utilizou o exemplo dele, mas eu coloco também dos outros, né? Como a Maria Eduarda. A mãe canta excepcionalmente bem, né? Aí eu vou falar assim, não, tua mãe canta, tu também vai cantar. Não é dessa forma. Ela já faz parte E também de dança, né? Mas de um outro estilo. Já o Gabriel não, o Gabriel é aquele neutro. Ele tá indo atrás dos passos de Levi, né? Então até o momento ele está acompanhando o Levi. Mas porque ainda é pequeno, né? Tem 8 anos, ainda não tem uma definição ainda por completo. aham. Eu lembro quando o Levi ele ganhou uma guitarra nova, ele mandou pra mim no Instagram e falou: ô tio, olha aqui, ó, guitarra que eu comprei não, que eu ganhei hoje. Eu falei: ah, legal, e deu uma incentivada nele, porque eu toco guitarra, mas Uhum. também nunca mais falou nada. Eu acho que foi por isso, ele É, encontrou a dança e foi pra dança. exatamente. Aí é É, desse jeito. é igual o que eu faço com o Theo. Eu toco violão, toco guitarra, eu sempre toquei pra ele. Comprei uma guitarrinha, ele tocou. Daí um dia no aniversário dele, uns amigos nossos deram uma bateriazinha pequena. Aí ele se encontrou. Aí ele vai lá, ele fica batendo naquele negócio ali, fazendo barulho o tempo todo, e nem dá bola mais pra guitarra. Eu falei: ah, ele tá feliz, é isso que eu acho que é o mais importa, né, cara? É, a E felicidade. essas questões de pressão, você vê muito isso dentro da comunidade, das pessoas que
coloca essa imposição em outras pessoas, não apontando o dedo nas pessoas, mas você vê esse tipo de atitude ainda é muito visto na comunidade? Como que faz? Como você vê isso? Ainda é muito presente, é algo que ainda é Muito. muito forte, né? Uhum, E é justamente por conta disso, por uma cultura que foi criada em que as pessoas que estão à frente, elas precisam ser pessoas excepcionais ao ponto de não errar, entendeu? uhum, É como se o erro não fosse admitido em hipótese alguma. A partir do momento que você erra, que você falha, você já não serve mais, né? E quando a gente enxerga o Evangelho, quando nós vamos olhar para Cristo, ele não veio para os sãos, né? Ele não veio para os bons. Ele não estava aqui por conta dos bons, daqueles que se achavam bons, mas ele veio para aqueles que estavam perdidos, estavam doentes, né? Pessoas que estavam à margem da sociedade, né? Pessoas que levantavam, caíam, pessoas que estavam em pé, outrora já estavam no chão, né? Prostradas, de N situações. Então, a cultura, né, da nossa comunidade que eu falo é o cristianismo, né, não na sua totalidade, mas uma boa parte, ela sempre enxerga dessa forma. Se você erra, você não tem a oportunidade de recomeçar, né? Se você errou, você já está automaticamente descartado. Só que nós não seguimos essa via. Nós temos uhum, uma palavra, né, que Deus colocou em nosso coração, na qual a gente crê que na nossa comunidade, inclusive tem estampado bem grande na parede do fundo, que lá é um lugar para recomeçar. Por que que é um lugar para legal. recomeçar? Porque todos os dias nós precisamos recomeçar. Todos os dias, e principalmente nesse mundo que nós encontramos e das situações que temos vivido nos últimos dias, nos últimos anos, né, tem sido algo realmente catastrófico, né? Onde as Uhum, pessoas exatamente. elas estão perdidas e aí vão se encontrar em algumas outras pessoas, vão se juntar com outras pessoas, na verdade, e elas não conseguem encontrar a chance de recomeço, e por isso morrem, destroem, né, se matam. E não, nós estamos ali com as mãos sempre estendidas, né, sempre dizendo, olha, tem chance para você recomeçar. Errou, levanta, né? Caiu, vamos lá, minha mão está aqui para você se levantar e você, de fato, encontrar o seu caminho e recomeçar e nunca mais cair. Ou se cair, Legal. né, vem cá, ele vem e levanta novamente. Então, nós seguimos essa linha aqui. Nós andamos, é, em outras palavras, na contramão desse sistema, né? O sistema, ele diz uma coisa e nós andamos na contramão, mas essa contramão não é uma vertente que nós criamos. Não, é simplesmente o evangelho de fato, né? Os ensinamentos de Aham, Cristo. Como nós conhecemos, eu creio que tu já ouviu, né, aham, a história da mulher que foi pega em adultério, né? E tá ali todo mundo, segundo a sua cultura, né? Se fosse pega em tal ato, era para poder ser apedrejado até a morte, né? E Cristo vai lá e diz assim: sim. vem cá, algum de vocês tem condição de fato de jogar uma pedra nela? Porque se vocês tiverem essa condição, e essa condição é você não ter pecado, então pode atirar a primeira pedra. É. Então, todos ali que estavam com as pedras nas mãos viram que tinham pecado, ou talvez, né? Um olhou para o outro dizendo assim: rapaz, eu sei que tu fez. Se tu jogar, eu vou te entregar, né? Eu vou te entregar e aí tu também vai ser apedrejado. Quem me garante também que a pessoa na qual ela foi pega em adultério não estava lá no meio, né? Quem que me Sim, garante, né? Mas a exatamente. gente tem que pensar por esse lado. Então Cristo diz assim: olha, é o seguinte, eu não tenho pecado nenhum e eu posso jogar a pedra em vocês, né? Então não tiver pecado que pode atirar a primeira pedra aí. Então ninguém jogou a pedra. Mas aí Cristo chega para essa mulher e diz assim: olha,
Eu tinha a oportunidade de fazer isso, mas eu não fiz, né? Então eu faço o seguinte: vai, te levanta, recomeça e não cai mais nesse erro, né? Ou seja, não peca mais. Legal. E nós andamos nessa linha, cara. Cara, a gente tá aqui, tô dizendo, eu sei, eu sou pecador como você. Talvez não cometi a mesma coisa que você cometeu. E o mais essencial e mais perfeito de caminhar dessa forma é a semeadura que a gente faz. Se eu derramo misericórdia sobre a vida do meu próximo, no Aham, mínimo, eu vou receber misericórdia um pouquinho lá na frente. Eu estou exatamente. ensinando a minha comunidade a elas entenderem que a misericórdia, a mão estendida, a parte mais essencial do Evangelho, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? Então, se eu Uhum, derramo misericórdia, se eu estendo a mão, se eu vier a cair lá na frente, eles vão dizer assim, rapaz, ele estendeu a mão quando eu matei, ele me estendeu a mão quando eu roubei, ele estendeu a mão quando eu menti, ele estendeu a mão para mim quando eu adulterei, né? Quando eu fiz isso ou aquilo, então ele só fez aquilo, então ele também é carente de misericórdia. entendi. Legal, legal você falar isso. E eu vou mudar um pouquinho. Existe um botão que troca, sai o pastor e entra o Madison aí em algum momento? Ou tá 100% sempre pastor? Ou existe um momento que fala, não, agora eu sou o Madison e agora... Existe algum tipo de diferença para você aí? É, 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 o Madison, Ou, ou ele, quando você ele tem adota essa vida já é? o Madison, ele tem N chamados, né? O Madison, Aham, ele é um pastor, o Madison é um pai, o Madison é um marido, o Madison é um irmão, o Madison é um filho, né? O Madison é um uhum, cunhado, o Madison é um sobrinho, né? Eu tenho tudo isso entendi. aqui nas minhas costas, né? Então, em todas as esferas, isso tu está perguntando porque acontece muito mesmo, né? Pessoa de dizer Aham, assim, não, aqui eu sou o pastor, não, ali eu não sou, né? Olha, aqui eu posso, aqui eu não posso. É aham, justamente isso que a gente não faz. Eu sou o uhum, Matson aqui, eu sou o Matson na congregação. Eu sou o Matson dentro da minha família, eu sou o Matson na rua. Eu sou o Matson na comunidade, na rua, passando na rua. Eu sou o Matson pai, né? Eu sou o Matson que vou na escola dos meus filhos. Eu sou o Matson em qualquer lugar. Eu não visto uma capa pastoral para dizer, aqui eu sou pastor. Não, ali eu não sou legal. pastor, né? Eu não faço isso, porque se eu fosse agir dessa forma, eu estaria utilizando de duas caras. Ou eu seria uma pessoa aqui e outra ali, e aí as pessoas, quando me olhassem num ambiente diferente que ela está acostumada a ver, ela vai dizer assim, mas vem cá, aquele dali não é o pastor? Ou então virava dizendo assim, aquele dali não é o Matos? Eu sou o Matos em Aham, todos os lugares, mas o que que me diferencia? O que me diferencia são os princípios, né? O que me diferencia é aquilo que eu creio, aquilo que eu acredito, é a aham, mensagem que eu carrego dentro de mim. Isso me torna não diferente de todos, não é isso. Eu não me comporto dessa uhum, forma, eu não me coloco dessa forma, mas eu tenho sim que ser o mesmo em todos os lugares, porque aquilo que eu sou dentro da congregação, eu sou fora, né? O pai, uhum, o macho, o marido, eu sou tudo, porque se eu for um cara que eu digo somente lá na congregação, que eu amo a minha esposa e que eu respeito ela, mas quando eu chego dentro de casa, aí eu solto os cachorros, que diferença eu estou é, fazendo? Não tem diferença nenhuma. exatamente. Não tem diferença nenhuma de eu chegar dentro da minha casa e estar com os meus filhos batendo neles, fazendo e acontecendo, e chegar lá na igreja, não. Eu sou aqui o pastor, então o pastor tem que mostrar essa cara de uma boa figura, de uma pessoa
que não erra, que lá tá tudo perfeito, sendo que dentro de casa não tá. Aham. Então, o que eu sou lá, eu sou Legal. aqui. É onde eu tô aqui, o que eu estou fazendo contigo, eu sou lá fora, né? E assim eu vivo, assim eu creio, assim eu acredito que eu não preciso ter dois comportamentos. Só para tu ter uma noção daquilo que eu falo, eu sou um pastor que não visto terno, né? Eu sou um Aham. pastor que, se tu olha pelas minhas fotos, tu vê que não tem um terno, não tem um blazer, Verdade. é uma vez na vida, e assim, realmente, raramente eu utilizo terno, gravata, eu não tenho mais nenhuma, porque eu não consigo ficar com gravata apertando meu pescoço. E eu faço a seguinte brincadeira, né? Quando eu vou de blazer, não de terno, né? Mas quando eu coloco um blazer, eu digo assim: hoje eu vou fantasiado de pastor, né? Eu falo desse jeito. E a minha esposa sorri demais, quem está perto de mim sorri demais quanto a isso, porque criou-se essa identidade. Mas o que vai me tornar diferenciado nesse mundo não vai ser a veste, né? Não vai ser a gravata, não vai ser o paletó, mas são as minhas atitudes, né? Os meus comportamentos, né? E Aham. tudo aquilo que eu falo, aquilo que eu mostro, refletindo de fato, não somente falar, mas fazer através das atitudes, mostrar que realmente é possível, é capaz de seguir os ensinamentos de Cristo. Legal, legal você dizer isso, porque é realmente o que você falou do terno é bem engraçado mesmo, porque parece que você vai vestir uma fantasia, falar, agora é o tal do botão, né, que a gente fala. Agora você é pastor, agora você não é. Agora você é pastor, agora você não é. Tô de terno, sou pastor. Se não tô de terno, eu não posso ser pastor. Ou me tornar qualquer outro tipo de pessoa. É O bem mais engraçado, eu engraçado, vou te porque. contar até mais, te contar mais essa daqui. Teve uma vez que um pastor, né, também assim da cidade, teve um evento lá na nossa congregação que a minha esposa estava organizando para as mulheres da cidade, né? E aí esse pastor ele foi buscar a esposa e ele chegou na porta da igreja, eu estava na porta, né? Porque lá dentro só estavam as mulheres, então os homens estavam lá de fora só fazendo aquela guarda, né? Aham. Aí o rapaz falou assim, chegou, olhou a igreja, aquela coisa toda, e disse assim: "Quem é o pastor dessa igreja?" Aí todo mundo pegou e apontou para mim, né? É ele ali. Ele disse assim: "Ele?" Se não, gente, fala sério, né? Fala sério mesmo. Ele disse: "Não é ele." Aí eu cheguei: "Tudo bem, meu querido?" Tudo. Aí ele disse assim: "Você está procurando um pastor?" "Sou eu, pastor da igreja." Ele: "Rapaz, você não tem cara de que é pastor desse lugar, não. Você não tem Olha cara que é só. pastor dessa igreja." Eu disse assim: "Por que que eu não tenho cara?" "Ah, primeiro, porque você é muito novo. E segundo, porque você, né?" E fez assim, ó. Olhou dos pés à cabeça, né? Tipo assim, eu não estava adequadamente na visão, né? Na Aham. visão tradicional, eu não estava como um pastor. Como se o que fizesse em mim a diferença fosse a roupa, né? E a gente sofre isso dessa forma. Eu sou um pastor que visto calça rasgada, né? Eu só gosto de camisa estampada. Quando tu quiser mandar um presente para mim, manda camisa estampada para mim que eu uso tudinho. Ó, pode deixar. É. Porque, cara, isso é como você coloca, um rótulo, né, cara? O rótulo, se você não tá daquele jeito. Só que isso também reflete de uma maneira para seus liderados, né, cara? E Uhum. seus liderados vão ver que você se importa muito como as pessoas se vestem e julga as pessoas como não, se elas não estão adequadamente, como você falou, visualmente, né? Comparado com o tradicional, essa pessoa não pode se tornar aquilo que ela se torna, né? Então e acaba sendo julgada. É difícil, As, né, cara? as pessoas elas tratam assim, só existe seriedade no caso do trabalho, naquilo que a gente faz aqui, se eu tiver com aquele rótulo. Se eu não tiver com aquele rótulo, o negócio avacalhado, como o pessoal fala no termo, né? Aham.
como se fosse assim, feito de qualquer forma, mas não é isso. O que importa Aham. realmente é a nossa essência, o nosso cuidado, o nosso zelo, né? A nossa preocupação com o bem da nossa comunidade. É isso que a gente tem mostrado todos os dias, que não é a roupa, não são dogmas, não são rituais, não são diretrizes humanas que vão fazer com que a gente se torne uma pessoa diferente. E isso não quer dizer que nós não temos respeito, isso não quer dizer Uhum. que nós não temos pudor, isso não quer dizer que nós não temos ética, não, isso não tem nada a ver. A gente tem tudo isso, só não acreditamos Uhum. que roupa, veste, tradicionalismos, né, vão nos levar para um céu, como a gente prega, né? É, É lógico que a gente vai entendi. falar assim, a mulher, por exemplo, minha esposa, não, ela só tem que estar com saia, só tem que estar com vestidão. Não, a minha esposa vai muito bem arrumada, né? E vai muito bem vestida, vai belíssima com a roupa que ela escolheu, né? E a maioria delas não é um padrão daquilo que impõe, né? Cara, esse negócio, falando esse negócio de roupa, tem coisa que não é aplicável. Imagina, no calor do Maranhão, você ter que ir de terno, gravata, no calor do Brasil em geral. Não, é Uhum. difícil, às vezes, não sei que horas são os cultos, mas geralmente começa às 5, a partir das 5, não é, mais ou menos? Tem sim, a nossa aqui é 18 horas, né? Que já tá, o sol já quase sumiu, né? Mas mesmo assim, o nosso Aham. calor aqui é 38, 37, né? À noite, 30 graus. É um negócio terrível. Mesmo com Imagina, aí ar-condicionado você. na igreja, mas mesmo assim faz calor. Porque imagina, até você chegar lá, você. Cara, é muita coisa. Chega a ser desconfortável. Eu acho que acaba tirando a concentração ainda também da pessoa. Você não consegue ficar confortável, porque você tem alguma coisa apertando você ali. E a mesma coisa da sua esposa, da que você falou. Ela ficar com. Às vezes ela tá mais confortável com uma calça, não tá com uma saia. Então ela tem que Uhum. ver o que vai ficar melhor pra ela, né, cara? É, é legal. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Uma vez. Eu, agora, uma curiosidade que eu tenho sobre você e também em geral sobre como vocês conduzem isso. Uma vez eu postei uma foto, logo quando o Theo nasceu, logo no começo, de, perto da TV, eu estava assistindo um show do Iron Maiden e tudo mais, e você falou, coloca para ele ali Oficina Oficina G3, que eu G3. acho normal também. Você é um cara rock and roll também ou como é que é? Rock and roll. Rock and roll na veia. Eu sou um cara, na verdade, eu sou um cara eclético, eu escuto de tudo. É. Eu Porque gosto você falou. muito, assim, é tipo assim, é aquele dia assim que quer acelerar tudo, que é pra adrenalina estar em cima, é a pauleira na cabeça, direto. Mas aí vem a segunda pergunta, porque o Levi também ele gosta de hip hop, como você falou, e você também mencionou que não precisa as letras, você não precisa estar envolvido em questões de bebida, droga ou qualquer outro tipo de palavra que não corresponde ao estilo de vocês de vida, né? Mas vocês escutam música e eles escutam música, vamos dizer, diferente da evangélica, apesar do Tá estilo. falando de selo, né? Tá falando de selo, por exemplo, É, do gospel, é, né? aham, é, A gente entende assim, né? A música, ela carrega mensagem, né? Você sabe disso. Tem sim, mensagens que são salutares e tem mensagens que não são. Por aham, exemplo, você vai procurar hoje músicas, por exemplo, você e sua esposa, você quer uma música aonde vai mostrar o seu amor para sua esposa, né? Poesias, tu vai fazer uma pesquisa em Spotify, em todos os meios de comunicação, é muito raro de você encontrar. Aí, se a gente faz uma aham, pesquisa para mais para trás, né, uns 30, 40 anos, a gente vai encontrar em Roberto Carlos, né,
pessoas desse tipo, né? Cantores dessa época que de fato expressavam Aham. amor, né? Amor, falavam poesias, né? Sim. Isso não tem mal algum. Agora eu não vou pegar uma música aonde a pessoa pega, fica falando, tu é cachorra, tu é cadela, tu é isso, tu é ladrão, tu é bandido, tu é isso, tu é corno, tu é isso, tu é aquilo outro, e vai beber, e vai raparigar, e vai e tal, achando que isso é algo salutar, que na verdade não é. Então, não é Entendi. questão de dizer assim, só um selo gospel. Não. Até porque eu vou te dizer, no selo gospel tem muita coisa ruim, né? Tem muita coisa que, mesmo com o rótulo de gospel, não presta, entendeu? Então, eu não posso É, pegar, demonizar e dizer assim, não, essa música é gospel que presta. Tem pessoas que pegam músicas seculares e botam uma letra que não tem nada a ver. Então, para mim, aquilo ali é algo terrível, entendeu? Que não traz nada de salutar, não traz uma mensagem concreta, né? Uma mensagem realmente é algo assim aleatório, algo solto. Então, a gente crê nisso. Por exemplo, os meninos escutam sim algumas coisas, né? Eu também escuto, mas tudo uhum, selecionado, entendeu? claro. Por exemplo, tu E conhece o Lucas Inutilismo? Né? Toda vez eu confundo. Eu vou até não, te acho que mandar, não. vou até te mandar. É um Mande aí cara que depois. tem. Eu tenho um cara, é um cara que ele, no final do ano, literalmente no dia 31 de dezembro, né? Ele lança em uma música o ano de 2021, né? É um cara Hum, excepcional, é um músico excepcional. Vou até te mandar ele, eu me esqueci o nome dele por completo. Todo ano eu escuto mande. com os meninos, né? Que ele pega ali, ele faz um apanhado de todas as músicas e faz aquele compilado todo assim, mostra e fica massa. O cara toca tudo, ele toca a bateria, ele toca o baixo, ele toca a guitarra, ele toca o Uau, violão, ele canta, é excepcional, cara. E a gente sempre espera o 31 de dezembro para olhar. Só que não é música legal. gospel, né? Mas assim, Aham, a forma como ele passa, ele escolhe ali as músicas, né, que fizeram maior sucesso e faz ali um vídeo muito massa, muito bacana, né? E é algo que a gente acompanha, assim como outras coisas, né? Eles, legal. eles, eles escutam muito músicas de jogos, né? Muito músicas de filmes, né? E a gente sempre faz assim um filtro, principalmente quando Uhum, são músicas internacionais, né? Eu pego, sempre faço um filtro, eu sempre olho o que essa música está querendo dizer. Aí chega a parte do ensino, né? Aí eles entendi. vão junto comigo, olha a tradução. Ah, isso aqui não tem, né, muita maldade, ou então isso aqui não tem uma outra vertente, né, que traz algo mal, né, para o nosso coração. É, Então, a gente faz somente esse filtro, mas a gente não é engessado em dizer essa daqui é de Deus e não, essa daqui, por não ser do gospel, é do diabo. Não, a gente não faz assim. entendi. Até É porque porque a eu gente pega, lembro. por exemplo, eu vou fazer um momento especial com a minha esposa, né? Um jantar com ela, eu não vou colocar cântico de louvor a Deus, né? Eu tenho que botar uma música romântica, não é? É isso que Sim, tem é que ser claro. fazer. O correto é esse, né? Então é dessa forma que a gente enxerga. Música de qualidade, né? Música É, de qualidade, que é o que a gente filtra no busca. nosso coração e no Uhum. nosso ouvido. Eu perguntei porque tem muita gente que pira nisso, que eu já conheci muita gente que, vamos dizer que não era da igreja e se tornou da igreja e de repente é como se tudo que o restante não prestasse mais. E só aquilo Uhum. que tem, como você falou, que tem o selo gospel de autenticidade ali que presta, né? E como você falou, nem tudo que tem o selo gospel é da melhor qualidade, né, cara? Até assim, eu vou te dar um exemplo, porque não é. Às vezes tem a música gospel que ela está completamente contrária do que a Bíblia fala, né? São Ah, letras, são canções nas quais elas pegam para a linha melódica, né? Para o mercado que eu falo isso aqui, ó, né? Dinheiro vende uhum, bem, sei. mas é completamente fora do que a Bíblia fala.
Então, por isso que eu te digo, não Entendi. é só fora do selo gospel. Do selo gospel também tem muita besteira, para não falar É, outra coisa. é. Eu fiz parte um tempo, eu frequentava, quando eu era mais jovem, na adolescência, eu frequentei bastante a célula da igreja quadrangular. Então eu fui em Uhum, alguns eventos deles, achava bem legal. Eu fui por causa disso também, por causa da música. Eles incentivavam bastante música, tinha umas músicas que não era só aqueles. Tinha os louvores, né? Mas algumas músicas mais animadas, umas coisas que tinha guitarra, sim. bateria. Porque para mim, na minha cabeça, era música de verdade, entendeu? Envolvia toda aquela atmosfera e tudo, né? Aqueles cânticos chato que a gente vê em alguns lugares. Que Uhum, tem seus propósitos, né? E eu uhum, lembro, na época eu achava até engraçado que existiu o funk gospel. Era um sim. funk que eles fizeram. A batida, a batida era legal, mas a letra, meu pai amado, eu escutava, eu falei, não, isso daqui não. Você deve estar fazendo piada comigo, que isso aqui não tá funcionando, não tá ornando com as coisas. Mas, cara, tinha uma outra pergunta que eu queria te fazer. É, Tá. Agora algumas perguntas eu tô fazendo, porque eu acho legal também, Madison, para quebrar um pouco de tabu, certo? Uhum, Porque as pessoas veem quando fala sobre a pessoa que é evangélica, tá? sim. Que segue procura seguir essa linhagem que você tá, essa linha, esse caminho que vocês seguem. É por isso que eu perguntei Uhum, da música, pergunto sobre a questão do filho do pastor, a filha da pastora. É, mas também tem uma coisa que eu vejo bastante, não só isso também, não é só com vocês, evangélicos, mas também catolicismo ou pessoas que não seguem uma religião qualquer. Muitas pessoas, ela não tomam às vezes responsabilidade da vida delas, atitudes que elas tomam, ou elas sempre estão culpando ou muita gente denomina como o diabo, ou muita gente sempre está esperando por Deus fazer aquilo por elas, né? Mas eu vejo, e uma vez o Thiago Brunet, havendo um vídeo do Thiago Brunet, que ele fala que o milagre só acontece por impossível. O restante é você que tem que fazer. E eu sim. acredito muito também na questão da gente assumir a nossa responsabilidade. Tudo que a gente faz é reflexo daquilo de uma atitude que a gente tomou agora ou no passado, que vai se acumulando. Como Uhum. você lida com isso e eu acho que você já respondeu essa pergunta, é a questão da sabedoria que vocês passam para os seus filhos, mas como você vê isso, entendeu? Quando as pessoas tomam esse tipo de atitude, como que você pensa? Uma das coisas que eu mais falo para os meus filhos é assim, inclusive tem muitos memes na internet, não sei se você já viu algum, né? Onde ele fala É. assim, quando os meus pais diziam que eles iam para a escola, né? Aí mostra a pessoa diz que indo para a escola, aí atravessando o rio, pegando canoa, né? Pegando um caminhão, pegando um carro, até chegar na escola, né? E o que que acontece? Eu percebo que muitas coisas desse tipo, né, é como se fosse uma ocultação dos pais, né, sobre aquilo que eles faziam, né? Aham. E eu digo assim para o meu filho, olha, tu não pode tirar nota baixa, porque eu sempre fui um bom aluno, né? E aí a gente vai conversar com a avó fala assim, rapaz, e se abençoado aí for uma peste na escola, né? Fez, aconteceu e aquela coisa toda. E o que que a gente mostra, né, para os nossos filhos aqui? É que nós temos sim as nossas falhas, nós tivemos sim nossos erros, né? E que todos nós temos que arcar com as consequências de todos eles. Eu nunca falo para os meus filhos dizendo assim, olha, tu tem que tirar nota 10 porque eu sempre tirei nota 10. Não, eu tive Aham. meus erros, eu tive as minhas falhas, né? Eu peguei
tirava nota boa, mas eu gazeava, eu brincava, estava na molecagem, na escola, eu só sentava atrás, né? Eu era o mais bagunceiro da escola, né? E ao ponto de chegar para o meu professor e dizer para ele assim, professor de física, só tirava 10 nele, literalmente só tirava 10 nele. Eu Aham. estudava antes, eu falava tudinho em casa, estudava, lia, relia tudinho. Quando o professor ele dava assim o tema, eu pegava no ar. Então eu já aprendia e eu passava o restante da aula todinha bagunçando. Mas em dado momento da vida, né, eu sofri a consequência de não ter me aplicado nos estudos como deveria ter dado, né? Então, a gente trata da seguinte forma: a gente sempre mostra que tudo aquilo que você pode fazer e tem que fazer, ninguém vai Aham. fazer por você, nem o próprio Deus vai fazer. Ele te dá a Entendo. ferramenta, ele te mostra, ele te diz o que você tem que fazer e você tem que ir lá e fazer. O possível está nas nossas mãos. O impossível, que é só ele que pode fazer. Então, a Legal. gente trata dessa forma, a gente lida dessa forma, sempre mostrando para eles que toda atitude vai ter uma consequência, ou boa ou ruim, ou certa ou errada. Mas aquilo que a gente semeia, como a Bíblia fala, a gente vai colher uma hora ou outra. Então, que a gente semeie do melhor, do bom, para não ter que colher aquilo que é ruim, aquilo que é mal para as nossas vidas. Então, sempre mostrando, faça o melhor, desenvolva o melhor, tenha sempre o melhor a fazer, porque você vai sim colher o melhor, porque Deus vai fazer com que aquilo que a gente faz vai voltar para a gente. Se lança, Legal. né? Se lança vento, vai colher tempestade. Não tem para onde correr, né? Aham. Então a gente tem que entender que todas as sementes elas vão crescer uma hora ou outra. A gente lança uma semente, vai regar, vai crescer devagar até se tornar uma árvore, né, frondosa, cheia de frutos. Uma hora cresce. Só que aí eu vou ter que fazer a escolha. Eu quero colher frutos bons ou ruins? E eu só quero colher frutos Aham. bons, não quero colher frutos ruins, não. Ninguém gosta de uma fruta muito azeda, né? Ninguém gosta. Meu irmão, muito obrigado pelo pela essa conversa. Essa Poxa, conversa cara. que é de muita sabedoria, cara. Eu acho que eu aprendi muito e vendo pelo que você fala, eu consigo observar um pouco pelos seus olhos agora como que você enxerga o mundo e como você procura sempre dar o melhor caminho. E com certeza Uhum. isso me inspira a dar o melhor para o meu filho também e a Sim. pegar muitas coisas, muitos ensinamentos que você acabou de passar aí para não só para mim, mas para todo mundo que vai ouvir esse podcast. Eu espero que seja alcançado por muitas pessoas, escutado por muitas pessoas. E se tem alguma mensagem final para todos os homens, os pais que estão aí, sejam com filho ou sem filho, uma mensagem que você queira passar? Sim, sim, eu tenho visto que a nossa geração ela tem demonizado os filhos, né? Aonde quando você fala assim, você quer ter filhos? As pessoas dizem assim, eu não, porque eu quero ter tudo aquilo que eu sempre sonhei, né? Quero ter tudo Aham, aquilo que eu sempre quis, né? Ter. Aí vai dinheiro, vai casa, né? Vai relacionamento e sempre acham e tem na cabeça que filho vai atrapalhar, né? Se a gente seguir essa linha, então a gente vai conseguir contemplar uma desgraça chegando até nós. Como assim uma desgraça? Se não vai ter filhos, não vai ter próxima geração. E se não aham, vai ter próxima geração, nós podemos identificar então que nós somos bem-aventurados. Eu nasci
e aí eu tenho condições de fazer tudo aquilo que eu quis, né? Mas teve um pai, né? Teve uma mãe, teve pessoas que, através de um relacionamento, geraram outros filhos, né? E que as pessoas não enxerguem dessa forma, não enxerguem que filho é um peso, que filho é uma destruição, que filho é um atrapalho. Filho, como a Bíblia fala, são heranças dos céus, né, para as nossas vidas. Acho que a maior obra de Deus para nós, né, é literalmente ser pai, ou no caso a mãe, né, ser mãe, porque conduzir filhos, né, realmente é uma dádiva de Deus. Você olhar um ser, né, perfeito, ou que nasceu com uma deficiência ou outra, mas mesmo assim é uma bênção, é uma dádiva, é uma alegria para a família, né? As pessoas têm que parar de enxergar dessa forma, têm que parar de enxergar que filho é um peso, filho é um atrapalho, filho não é nada Aham. disso, né? O que a gente precisa é, de fato, os ensinar da melhor forma possível, que aí sim nós vamos ter uma geração de filhos frutíferos, estudiosos, bem-sucedidos, né? E a gente, com tanta informação que a gente tem, e a gente ainda não consegue aplicar todas elas, a gente falha, Sim. né? A gente erra, mas filho é bênção. Coloca no teu coração, né? Que filho é bênção, filho não é atrapalho. E benditos sejam os nossos filhos, benditos sejam os filhos de todos aqueles que estão ouvindo a gente, né? Todos aqueles que vão ver, né, esse vídeo, que sejam Aham. realmente benditos. Não desistam da família, não desistam do casamento, não desistam dos filhos, né? Essa que é a minha mensagem para todos. Cara, muito obrigado. Muito obrigado mesmo pela mensagem. E você tem algum contato que você queira passar, o Instagram que é público? Eu sei que você também tem uma empresa, se você quer passar aí para todo mundo, quem quiser fazer estampa com você, como que é? Sim, sim. A nossa empresa, ela tem 4 anos, né, no mercado. A gente trabalha com serigrafia, a gente trabalha com sublimação. É específico mesmo para esse ramo de estamparia, camisas, né, ou canecas. A gente está lá Legal. no Instagram, @M5Estamparia. Aí tu me pergunta, por que que é M5 Estamparia? Porque são Maia 5 vezes, né? Maia do Thales, Maia da Renata, Maia do Levi, Maia do Gabriel e Maia da Maria Eduarda. Então, M5 Estamparia, né? As minhas redes sociais é Legal. Madison Maia no Instagram, e aí segue o mesmo endereço tanto para Facebook também, viu? Aí quem quiser nos acompanhar, a gente está lá sempre, né, ligado lá, conectado com as redes sociais. Muito obrigado, cara. E agradecer a todos que ouviram a gente até agora. Queria passar mais uma vez, não me deixe de se inscrever no meu canal no YouTube. Procura lá por Resende Pai Podcast, tem que ser assim, porque senão vai aparecer outra pessoa. No meu Instagram, @Resende Pai Podcast. No Spotify, Resende Pai, Apple Podcast, Resende Pai e todas as outras plataformas. E se quiser também me seguir no meu perfil pessoal, é @Herbert Maia. Desculpa, @Herbert Maia. Muito obrigado e até mais, galera.